Hoje o tema é muito legal. Eu particularmente acabo falando sobre isso todos os dias no consultório. Porque geralmente quem quer emagrecer sempre acaba, querendo ou não, reduzindo a quantidade de frutas na alimentação. E tem sempre muita gente falando sobre isso, né? Falando sobre consumir ou não frutose. Teve uma época até que eu me lembro que chegou a ser dito por uma blogueira, eu acho, não me lembro bem quem foi, mas gerou uma polêmica enorme em relação a consumo de frutas e gordura no fígado. Consumo de frutas e engordar, mas eu lembro bem que ela pegou bem no ponto de gordura no fígado. Então é bom a gente desmistificar certas coisas, né? Então, na verdade, o objetivo da live de hoje é justamente esse, é saber se durante a fase de emagrecimento se dá ou não para introduzir frutas na alimentação, a frutose como um todo, e entender também um pouco disso, né? Onde é que está presente? Onde a frutose está presente? E será que é na frutose da fruta que eu devo me preocupar? Será que é ali que está a maior quantidade de ingestão de frutose do meu dia? Então, o objetivo da live hoje é desmistificar tudo isso. Então, se vocês têm perguntas a fazer em relação a esse tema, guarda aí para o final, que no final eu vou responder para todo mundo, tá certo? Então, beleza, vamos começar. Vamos dar início a essa live. Separei aqui, como todas as lives, o meu papelzinho, o meu roteirinho para não esquecer de falar nada com vocês, porque tem muita coisa interessante que a gente pode dizer aqui hoje. Então, gente, eu queria começar com uma informação que ela é, assim, bem bioquímica mesmo, sabe? Então, obviamente, não necessariamente todo mundo aí que é leigo vai se importar muito, mas eu vou tentar passar essa informação de uma maneira que seja o mais clara e tranquila possível. Quando a gente estuda toda a parte bioquímica do metabolismo da frutose, a gente vê que, por alguns motivos, a frutose, ela tende a ser mais lipogênica, já vou explicar o que é isso, ela tende a ser mais lipogênica do que a glicose. Repetindo então, a frutose, que é um tipo de açúcar, né, que é o tipo principal de açúcar das frutas, por exemplo, mas que não está só presente nas frutas. Então, uma coisa que eu já quero esclarecer antes mesmo dessa minha frase é o seguinte: sacarose, que é o açúcar, né? É o açúcar que a gente utiliza, o açúcar de mesa, seja ele branco, mascavo, não importa. Sacarose, ela é um disacarídeo, que é uma junção, como se fosse assim, de duas bolinhas de glicose mais frutose. Então, para você ter uma ideia, na sacarose, que é o açúcar de mesa que a gente utiliza, eu tenho frutose ali, porque a sacarose nada mais é do que glicose mais frutose, é um disacarídeo. Então, vou repetir novamente aquela frase que eu estava falando para vocês. A frutose, ela, por questões bioquímicas lá do metabolismo dela, a frutose tende a ser mais lipogênica, ou seja, ela estimula mais os estoques de gordura do que a glicose. Sim, isso é verdade. E talvez até por conta disso que surgiu, talvez até essa repercussão toda em relação ao consumo de frutas, em relação à frutose na dieta. Mas o que eu posso dizer para vocês? É que, gente, a importância maior, a principal informação que a gente tem que ter para saber se essa frutose ela vai estar estimulando mais ou menos essas vias de acúmulo de gordura, é o quanto de carboidrato, de maneira geral, eu estou dando no meu dia. E dentro desse montante de carboidrato, claro, vai estar contando também a frutose. Um ponto importante é que essa frase é verdadeira, ou seja, a frutose ela estimula mais os estoques de gordura do que a glicose. Essa frase é verdadeira principalmente para aquelas pessoas que são resistentes à insulina ou diabéticos, que nada mais são do que um resistente à insulina crônico, né? Mas para pessoas, por exemplo, que não têm resistência à insulina,
frutose, glicose ou qualquer outro tipo de carboidrato, o consumo deles vai dar mais ou menos no mesmo. Mas realmente para uma pessoa que tem resistência à insulina, sendo que as pessoas que querem emagrecer, né, que apresentam um excesso de peso já há bastante tempo, provavelmente essas pessoas são resistentes à insulina. Então, especialmente para esse público, a frutose ela tem uma característica realmente um pouco pior do que a glicose ou do que o amido, que estaria presente, por exemplo, nos tubérculos e raízes e tudo mais. Mas qual é a informação importante que eu quero trazer para vocês, gente? Os estudos científicos, eles batem muito nessa questão do excesso de frutose poder ser maléfico para a saúde, poder levar a síndrome metabólica, excesso de peso, muito porque hoje a gente tem uma epidemia de consumo de açúcar. Consumo de alimentos que foram adicionados de açúcar e, consequentemente, eles têm uma concentração muito elevada de frutose. Lembra que eu acabei de dizer que o açúcar nada mais é do que glicose mais frutose? Então, se eu consumo muito açúcar e essa carga em excesso geralmente vai vir dos alimentos industrializados, aqueles alimentos que foram adocicados, né, artificialmente, adoçados artificialmente que eu digo pela mão do homem, né? Não é um alimento que naturalmente ele tem açúcar na sua composição. É um produto alimentício que ele foi criado e foi agregado açúcar nele. É a partir desses alimentos que a gente geralmente tem excesso de frutose na nossa alimentação. Então, pensar que um consumo de 1, 2, 3 porções de frutas no dia, que isso é o que está levando a excesso de frutose na minha alimentação e, consequentemente, eu vou aumentar a minha chance de ganhar peso, de estocar gordura. Raramente o excesso de frutose vai vir daí. Então, pense sempre, e eu gosto sempre muito de deixar claro isso, porque eu recebo pessoas aqui no meu consultório que falam: Paula, eu tentei até aderir a uma dieta de mais baixo teor em carboidrato, só que, cara, eu não consigo ficar sem a minha banana, sem uma banana no dia, é muito difícil para mim ficar sem a fruta XYZ, geralmente é banana que as pessoas sentem falta. E, na verdade, eu sempre pergunto a eles: e por quê? Por que você acha que tem que ficar sem o consumo de uma banana no dia, ou 1 ou 2 porções de fruta no dia, seja lá que fruta for? Não é aí que mora o perigo, nunca foi aí, sabe? Então eu acho que a gente tem que ser um pouquinho racional para entender de onde vem o excesso de frutose que contribuiu para essa pessoa realmente ganhar peso. Então o excesso de frutose na dieta ocidental, ela vem por conta do excesso de açúcar na alimentação. E o açúcar contém frutose. Frutose da fruta é um açúcar saudável. Isso, Jeane, é como se fosse isso. Por quê? Olha, só para ser clara, frutose é frutose, certo? Seja do açúcar, seja da fruta, a frutose ela é exatamente igual em todos os alimentos. A grande questão é, quando eu pego uma fruta e avalio ela, o que é que eu tenho que pensar? Bom, essa fruta, esse alimento aqui, ele está me entregando frutose, beleza? Que é a mesma frutose da fruta, é igual à frutose que vem ali do açúcar branco. Mas fora isso, ela está me entregando vitaminas, minerais, antioxidantes, água, fibras. Gente, é isso daqui, é esse pacote completo da fruta que ameniza muito a carga do efeito negativo que vem junto com o consumo da frutose. Então a grande questão é essa, é que a frutose da fruta, apesar dela ser a mesma frutose lá do açúcar, digamos assim, o fato dela vir empacotada ali num combo de água, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos e fibras, isso ameniza muito o efeito que esse açúcar tem no meu corpo, o efeito que esse açúcar tem na subida da minha glicemia. Uma coisa que se discute muito até é em relação a índice glicêmico, né? O índice glicêmico, ele é um fator que ele avalia justamente a velocidade com que a minha glicemia sobe depois que eu como algum alimento fonte de carboidrato. Então, para vocês terem uma ideia, a maioria das frutas apresenta baixo ou moderado índice glicêmico. A maioria das frutas.
E aquelas frutas que apresentam um alto índice glicêmico, ou seja, que em teoria elevaria muito rapidamente a glicemia no sangue depois de comer, as frutas que apresentam alto índice glicêmico, elas tendem a apresentar uma baixa carga glicêmica. O que é carga glicêmica? É quando eu pego o índice glicêmico do alimento, mas levo em consideração a porção desse alimento. E, gente, quando eu pego a melancia, que é o exemplo clássico, melancia ou melão, por exemplo, que são frutas que apresentam alto índice glicêmico, na porção que eu geralmente como, então se eu pegar uma fatia média de melancia, por exemplo, que tem 200 gramas, não é pouca coisa. Então se eu pego uma fatia de melancia de 200 gramas, que é uma fatia média, eu vou ter uma baixa carga glicêmica. Ou seja, ali naquele pedaço tem tanta água na composição e a quantidade de fibras também que tem ali. Isso faz com que essa água, fibra, faz com que o impacto na minha glicemia seja atenuado. Então, apesar de ter um alto índice glicêmico, ele tem uma baixa carga glicêmica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que consumir frutas no nosso dia, óbvio, se não for exagerado. E por que eu bato nessa tecla do exagero na porção? Porque, gente, no fim das contas, porção é o conceito mais importante que a gente tem que internalizar. A quantidade bruta de carboidratos que eu consumo no meu dia é a característica mais importante, junto com a quantidade dos outros nutrientes, para eu saber se eu estou consumindo um excesso ou não, a ponto de me prejudicar em termos de emagrecimento. Então, se eu sei que eu estou consumindo poucos carboidratos, se eu dou esses carboidratos, e o que seria pouco? Até 100 gramas de carboidrato, tá? Então, se eu consumo ali 2 porções de fruta, por exemplo, uma banana média tem em torno, uma banana média grande, tem em torno de 25 gramas de carboidrato. Então, se eu consumo uma banana, que é uma fruta de baixo a moderado índice glicêmico, 25 gramas de carboidrato, mesmo que isso seja pura frutose, que não é, tá? Porque, na verdade, toda fruta ela é uma mistura de frutose, sacarose e glicose. Se eu consumo uma quantidade moderada de fruta, essa baixa quantidade de carboidratos no dia, isso não vai interferir em absolutamente nada de negativo para o meu emagrecimento. Então, não é porque a frutose, para as pessoas que têm resistência à insulina, que elas têm uma chance um pouco maior de promover esse estoque de gordura, não é por isso que eu devo fugir de frutas. Eu tenho que entender que se eu estou consumindo uma quantidade restrita de carboidrato, mesmo que seja na forma de fruta, eu estou seguro, porque a quantidade de carboidrato é ela que vai determinar se eu vou estocar ou não gordura. O que você acha... eu vou deixar as perguntas para depois, porque senão eu acabo perdendo um pouquinho a linha de raciocínio, tá bom? E acabo me cortando muito. Mas um ponto muito importante, já que a gente está falando em emagrecimento, um ponto muito importante para a gente pensar é o seguinte: o que é soberano para emagrecer? É eu consumir menos calorias. Eu consumir um pouco menos de calorias em relação ao que é o meu gasto habitual. Sim, esse ainda é o ponto mais importante para a gente emagrecer. Dentro desse montante calórico, claro, eu sei que eu tenho que priorizar as proteínas e tentar diminuir um pouco o consumo de carboidratos ou gorduras. Mas qual é a grande questão? Se eu estou pensando em calorias, gente, fruta é um alimento que é extremamente baixo em calorias. Por quê? Exatamente porque elas só, via de regra, a maioria das frutas, né? Bom, pelo menos as frutas doces. A gente tem uma exceção aí que são as frutas mais gordurosas. Mas via de regra, todas as frutas doces, elas apresentam basicamente carboidrato, água e fibras na sua composição. Considerando que o carboidrato, ele traz muito pouca caloria por grama, né? São 4 calorias por grama, diferente da gordura que são 9 calorias por grama. Então, uma fruta que apresente 20 gramas de carboidrato, por exemplo, na porção, que eu diria que é uma fruta bem concentrada em carboidrato, seria mais ou menos a quantidade de uma banana ou de uma laranja, por exemplo, uma laranja grande. Então, essa quantidade de carboidrato, multiplique aí por 4, a gente estaria falando mais ou menos de 80 calorias. Fruta é algo baixo em calorias, principalmente se eu pego uma fruta mais aguada.
Então, melancia, melão, mamão, são frutas que, por terem uma grande quantidade de água na própria fruta, ali na porção da fruta, pense aí, se eu tenho muita água, proporcionalmente eu vou ter menos carboidrato ali dentro. Então, se eu pego um pedaço de melancia que tem 150 a 200 gramas, eu vou ter ali, sei lá, em torno de 10 a 15 gramas de carboidrato. Isso significa que é em torno de 60 calorias. Então, é muito pouco o teor calórico da fruta. Consequentemente, se a gente sabe que o soberano para emagrecer é você consumir um teor calórico ali um pouco mais baixo do que aquilo que você gasta, é óbvio que fruta vira uma excelente fonte de carboidrato, um excelente complemento de lanches ou da refeição em si. Então pense assim, a ideia é a gente estruturar as refeições no emagrecimento para que elas tenham, não necessariamente todas precisam vir com a carga de carboidrato, a gente pode tentar agrupar o carboidrato principalmente ali em volta do treino e pensar em aumentar a quantidade de carboidrato em dias que a gente treina e em dias que não treina a gente consome um pouco menos de carboidrato e a gente pode trazer, se traz prazer pra gente, se o doce, se o dulçor da fruta traz prazer pra gente e mata até aquela nossa vontade de comer doce, por que não trazer de maneira estratégica a fruta para suprir essa dose de carboidrato que a gente pode consumir no objetivo de emagrecimento? Eu, particularmente, sou fã de frutas por tudo isso, por saber que a fruta é um pacote completo, ela não traz só açúcar, ela traz na sua composição água, fibra, antioxidantes que são muito importantes para a nossa saúde e que até certo ponto atenuam esse impacto negativo que elas poderiam ter na nossa glicemia, considerando que são fontes de carboidrato, são sim fontes de açúcar. Mas jamais a gente deve igualar a fruta ao mesmo patamar de um açúcar de adição. De você pensar numa sobremesa elaborada com leite condensado ou com açúcar. É impossível a gente colocar as duas no mesmo patamar. O impacto que elas vão ter na nossa glicemia é completamente diferente, exatamente pelo fato da fruta vir nesse pacote perfeito que a natureza nos deu. Gente, a natureza é muito sábia, muito sábia. Então, no momento em que ela agrupa ali e bota o açúcar, mas junto coloca várias outras coisas que atenuam o impacto desse açúcar no nosso corpo, olha que sabedoria. Então sim, as frutas eu considero que são alimentos extremamente saudáveis e elas podem estar numa dieta de emagrecimento, numa dieta de uma pessoa que tem resistência à insulina. Tranquilamente elas podem estar. Óbvio que se a pessoa tem uma resistência à insulina importante, se ela tem muito peso a perder, o que é que a gente vai avaliar só? É que ela não consuma um excesso, que ela não consuma uma quantidade de frutas absurda no dia dela. Porque é óbvio que se eu estou falando de 4, 5, 6 porções de frutas no dia, a depender da concentração de carboidrato dessas frutas, ou seja, se eu estou falando de frutas extremamente doces e com a baixa quantidade de água na fruta, eu posso estar falando de um volume de carboidrato muito grande, porque certamente essa pessoa não vai só comer frutas de carboidrato, talvez ela tenha arroz, feijão, batata, enfim, outras fontes de carboidrato. Mas se eu pego um paciente que às vezes uma dieta de mais baixo teor em carboidrato para ele nunca deu certo, porque ele não consegue ficar sem a banana dele, por exemplo, gente, essa é uma pessoa que tranquilamente, o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar o planejamento dela, vou priorizar as fontes de proteína, salpicar um pouquinho de gordura aqui e ali, porque ajuda na saciedade, e eu vou escolher as fontes de carboidrato que mais ela sente falta no dia a dia dela. E certamente banana vai entrar, mesmo que eu queira prescrever para ela uma dieta de baixo teor em carboidrato, uma dieta low carb. Porque lembre que para ser baixo em carboidrato, eu tenho que cuidar da quantidade bruta total de carboidrato que está entrando. E eu posso falar de 30, 50, até 100 gramas de carboidrato na dieta. E uma banana, ela vai ter em torno de 20 a 25 gramas de carboidrato. Então, cabe em uma alimentação low carb? É óbvio que cabe. Então, a ideia é entender o que mais te faz falta e priorizar essas fontes de carboidrato. E eu assino embaixo que boa parte dessas fontes seja de frutas, tá certo?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma pescada aqui no meu papel para ver se eu esqueci de falar alguma coisa com vocês. Uma outra vantagem sensacional das frutas, qual é? Gente, fruta é o fast food da natureza. Então, assim, eu pegar uma banana e sair de casa rápido, sabe? Pegar uma fruta na geladeira ou na fruteira e sair de casa, isso pode virar um excelente snack. E até antes que me perguntem, Paulo, não faz mal eu comer a fruta sozinha? A fruta sem estar acompanhada de um punhado de nuts que vão dar gordura, né? Ou de estar acompanhado de alguma fonte de proteína? Gente, não faz mal. Porque é exatamente isso que eu acabei de falar, sabe? Mesmo que eu estivesse falando de um paciente que ele tem resistência à insulina, e aí beleza, para esse paciente eu tenho que ter um pouco de cautela a mais, mas mesmo para esse paciente, lembre sempre, a natureza ela é muito sábia, então ela entrega o alimento de uma forma em que o impacto que esse alimento vai ter, mesmo sendo uma fruta doce, que basicamente tem só dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura, ela tem só carboidrato, ela tem só açúcar na composição, mas a natureza ela já embala isso de uma forma que vai ter impacto, o impacto negativo vai ser bem atenuado, exatamente por conta de todos os outros nutrientes que vêm agregados ali na fruta. E aí a gente lembra sempre das fibras, da água e dos flavonoides, né, dos antioxidantes de maneira geral, que atenuam muito esse impacto. Então não tem por que a gente achar que não pode comer uma fruta isolada como um lanche. Sim, você pode fazer isso, isso não vai te trazer nenhum impacto negativo. Qual é a grande questão? É que realmente por ser fonte apenas de carboidratos, principalmente a depender do tipo de fruta que você escolhe, a fruta vai tender a não dar uma saciedade muito grande pra gente, porque a gente sabe que a saciedade ela vem principalmente das fontes de proteína. Então, se eu como uma fruta sozinha no meio da minha tarde e o meu objetivo é matar a minha fome que surge no meio da tarde, eu provavelmente não vou ter muito sucesso nesse objetivo. Eu ainda vou continuar com fome. Então, aí nesse caso, sim, valeria a pena aquele raciocínio de você trazer uma fonte de proteína para participar também, porque a fonte de proteína sim que vai matar a sua fome. Mas se eu estou falando de um snackzinho que eu quero comer rapidamente porque dali a 1 hora, 1 hora e meia eu vou almoçar, por exemplo, sabe aquela pessoa que acorda super cedo, toma um café da manhã cedo, a fome começa a bater ali por volta de 11 horas, mas meio-dia ela já vai almoçar. Ela pode comer uma fruta nesse horário? Claro que pode. Gente, fruta é baixíssimo teor em calorias, baixíssimo montante de calorias. Então sim, ela vira um excelente snack mesmo com o objetivo de emagrecimento. Você só tem que ter noção disso, que ela não vai te trazer muita saciedade. Então na verdade você vai usar aquela fruta basicamente ali para dar uma enrolada até o horário do seu almoço ou da sua próxima refeição completa. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa. Aí eu acho que vale a pena, já que a gente está falando de frutas de maneira geral, vale a pena a gente falar de 2 derivados de frutas, que seriam o quê? Sucos. Então, suco de fruta. Essa é outra questão. Dando uma mensagem muito rápida, gente, eu acho que para quem quer emagrecer, suco de fruta acaba sendo uma perda de tempo. O tema da live de hoje é frutas e emagrecimento, tá certo? Então, assim, suco de fruta para quem quer emagrecer, na minha visão, é um pouco de perda de tempo. Por quê? Gente, porque quando você faz um suco, se você for parar para pensar já direto, no fim das contas você está geralmente colocando um monte de fruta, né, liquidificando e oferecendo isso num copo que, bom, se a fruta inteira é difícil de trazer saciedade, que dirá a fruta liquidificada, né, ofertada na forma ali líquida, onde você não vai ter mastigação, onde você vai ter boa parte das fibras ali vão ser perdidas se você está falando de um suco coado. Então, assim, um suco ele tende a concentrar uma quantidade muito maior de frutose, exatamente porque você geralmente adiciona várias porções de frutas ali para preparar um copo de suco. E você não vai ter mastigação, você vai eliminar diversos fatores que são positivos, que vem quando você come literalmente uma fruta inteira. Então, para mim, se você quer emagrecer, na boa, primeiro item para se cortar, primeiro não, né? Calma lá. Isso eu tô falando de uma pessoa que já tá com a dieta assim arrumadinha, que já tem uma alimentação organizada.
Então, se você ainda é o tipo de pessoa que consome muito suco de fruta, eu diria para você riscar esse item. Só diminuindo, só de tirar, de reduzir a quantidade de suco de fruta que você toma no dia, você já vai eliminar uma boa quantidade de carboidrato e isso já vai facilitar o seu emagrecimento. Limão é uma exceção. O limão, pelo próprio sabor, gente, você já vê que ele não é uma fruta rica em açúcar, né? Ele é azedo, ele não é doce. O sabor doce acaba dando uma dica pra gente daquelas frutas que têm um maior ou menor teor de frutose. Então o limão ele tem baixíssimo teor em frutose, assim como é o caso das frutas vermelhas, né? Tanto as frutas vermelhas gringas, que é o caso de mirtilo, framboesa, que são coisas que não são muito comuns aqui no nosso país, como é o caso das nossas frutas vermelhas, açaí, acerola, todas elas você percebe pelo próprio paladar que elas não são frutas ricas em açúcar, que elas não são frutas ricas em frutose. Então todas elas podem participar numa quantidade maior se a gente estiver pensando única e exclusivamente na quantidade de carboidrato. Então elas têm são uma excelente fonte de antioxidantes, então tranquilamente você pode colocá-las em maior quantidade na sua rotina. Mas se eu estou falando já das frutas que são doces, a ideia é a gente evitar preparar suco a partir dessas frutas. Para vocês terem uma noção, um copo, né, de 200 ml de um suco de uva, sabe aquele suco de uva concentrado, que é só suco da fruta mesmo, que não é diluído, não é adicionado de açúcar? Um copo de suco de uva integral, ele tem em torno de 30 a 35 gramas de carboidrato, num copo de 200 ml. Gente, pensei, um copo de 200 ml, qual é a saciedade que isso vai me dar? Nenhuma! E eu tô consumindo um pequeno caminhão de carboidratos ali, poxa, 30, 40 gramas de carboidrato em um copo de suco, eu julgo que isso é demasiado para os efeitos positivos que ele vai me trazer, tá certo? Então, para mim, a ideia se você curte muito suco, eu acho que você deveria tentar e quer emagrecer, eu acho que você deveria tentar fazer um suco o mais diluído possível ou realmente utilizar as frutas que não são frutas doces, que é o caso, por exemplo, do limão que foi citado aí. Tá certo? Então, com relação a suco de frutas é isso. Uma outra dica também em relação a suco poderia ser tentar trazer mais para a rotina suco verde, aqueles sucos que eu tenho verduras agregadas ali. Porque, querendo ou não, eu tenho mais verduras, legumes que eu posso colocar ali na mistura e proporcionalmente eu consigo diminuir a quantidade de fruta que entra. Então, vai tender a ser um suco muito mais rico, né? Ter uma densidade de micronutrientes muito maior e proporcionalmente vai ter uma quantidade menor de frutose. Então, assim, suco verde não faz milagre, não vai fazer nenhum detox por você, o seu fígado vai cuidar de fazer o seu detox, mas fato é, um suco com verduras, ele tende proporcionalmente a ter menos fruta e ter uma quantidade maior de vitaminas e minerais. Então eu acho que seria uma melhor ideia do que um suco puramente de frutas, ok? Próximo tema aqui, subtópico, seria a fruta seca. Que aí eu também tenho muitos pacientes que sempre me perguntam, né, sobre damasco, tâmara, uva passa, são coisas às vezes que as pessoas ou gostam de ter de snack ou gostam de acrescentar salada, por exemplo. Gente, uma fruta seca, pense aí, originalmente, então se eu falo de um damasco seco, originalmente, ele era um damasco fresco, só que ele foi o quê? Desidratado, ele perdeu toda a água dele e virou aquela frutinha ali pequenininha e seca. Então a fruta seca, ela tende a concentrar muito mais os nutrientes do que uma fruta fresca, exatamente porque comparando ali o mesmo peso, em um eu vou ter mais água, consequentemente os nutrientes estão mais diluídos, e no outro eu vou ter só nutriente, só o carboidrato concentrado ali, os micronutrientes concentrados. Então, se eu pensar, a fruta seca, ela tende a concentrar muito mais os nutrientes, inclusive o açúcar, né, inclusive o carboidrato, do que a fruta fresca. Então, só por aí já dá pra gente tirar a conclusão de que se eu como fruta seca, eu vou estar ingerindo, a depender do tamanho dessa porção, né? Eu vou tender a estar ingerindo uma quantidade de carboidratos maior do que se eu estivesse consumindo a fruta fresca. Porque a fruta fresca ela vai trazer uma quantidade maior de água e, consequentemente, a minha saciedade provavelmente vai ficar
vai ser mais pronunciada se eu tenho uma quantidade maior de água no meu prato ou ali na minha refeição. Então é muito mais interessante que eu consuma sempre a fruta fresca do que a fruta seca. Deixa a fruta seca para ser realmente assim uma sobremesinha, sabe? Eu tenho uma sobremesa que eu amo fazer, que é com tâmara. Eu já passei essa receita. Quem não anotou, anota agora aí, porque é sensacional. Nem sei se eu passo essa receita ou não, porque é meio viciante, tá? Teve uma época que eu parei de comprar tâmara porque eu tava viciada em fazer isso todos os dias. Eu pegava aquela tâmara grande, sabe? Aquela medjool, né, que chama. Aquela tâmara bem gordona assim, abria, tirava o caroço e colocava uma colherinha de chá de pasta de amendoim. E por cima jogava uma pitadinha de sal. Gente, essa pitada de sal em cima faz toda a diferença, viu? Quem não fez, faça, porque é a pitada de sal que faz toda a diferença. Chega, minha boca encheu de água. Gente, é muito gostoso, muito mesmo. Então acaba que tâmara, cara, em torno de 70 a 80% do peso da tâmara é açúcar. Assim como a maioria das frutas secas, gente. Por quê? Porque ela tá seca. Porque ela não tem nada de água ali. Então, praticamente, o peso bruto dela inteiro é açúcar, é carboidrato. Por isso que, sim, a gente tem que ter um cuidado maior com as frutas secas, tá certo? Até porque, como ela diminui de volume, né, é muito mais fácil a gente comer várias. Tanto que sempre que eu fazia essa sobremesa, né, e eu postava e tal, eu geralmente recebia umas perguntas assim, poxa, mas você só come uma? E aí eu falava, gente, a minha vontade era até de comer mais, mas realmente eu fico em uma só. Eu só como uma porque eu sei que o peso daquela tâmara é praticamente todo de açúcar. Então se eu tenho uma tâmara ali que pesa 20 gramas, provavelmente 18 gramas é açúcar. Então não dá pra gente ficar comendo fruta seca como se não houvesse amanhã, sabe? Sentar como se fosse pipoca e sair comendo uva passa ou tâmara, não dá. Ou damasco seco. Porque eles são em torno de 70 a 80% do peso deles é de carboidrato, é de açúcar. Tá certo? Tinha também só a tâmara lá com... Você botava queijo também, né? Pausa para o lembrete aqui do marido de uma outra receita que é a tâmara, e ao invés de colocar a pasta de amendoim ou pasta de qualquer coisa, gente, pasta de amêndoas, tudo fica bom. Mas ao invés de colocar a pasta, eu colocava um pedacinho de gorgonzola. Aí a gorgonzola nem precisa de sal, sinceramente, porque como já é salgado o queijo, gente, fica sensacional. Recomendo que façam. Fica muito, muito bom. Paciente sua de Salvador tá perguntando quando é que você vai para Salvador. Paciente de Salvador perguntando quando é que eu vou para Salvador. Gente, com essa coisa do coronavírus, eu vou ter que dar uma pausa realmente nos atendimentos. Tanto aqui, né, assim, para quem acompanhou aí nos stories, a clínica Você Bem, minha clínica aqui em São Paulo, a partir de segunda-feira a gente vai fechar e realmente a gente não sabe novamente quando a gente vai abrir. Inicialmente é por 15 dias, mas a gente vai ter que avaliar para ver toda essa história aí de propagação do coronavírus. Enfim, o nosso compromisso agora é com a saúde, com a minimização da propagação desse vírus. Então a gente vai fechar por completo e eu realmente não vou a Brasília e Salvador. Pessoal de Brasília, eu vou estar entrando em contato com vocês agora essa semana para a gente resolver tudo, mas continuarei nos atendimentos online. E o bom é que o Conselho de Nutrição realmente liberou até agosto pacientes de primeira consulta, inclusive, que possa ser feito o atendimento online. Então, estarei atendendo todo o Brasil e mundo, pessoas que moram em qualquer lugar, em qualquer cidade. Estou liberada pelo Conselho a atender todos vocês, tá bom? Então, pessoal de Rio, Minas, que sempre procurou aí, sempre me perguntou e eu sempre dizia que não atendia, que era impossível fazer a primeira consulta à distância. Agora já estou autorizada pelo Conselho a fazer até agosto. Mas vamos voltar aqui às perguntas da live. Ameixa seca, Ana, ameixa seca tem açúcar? Ana, ameixa seca, assim como o damasco seco, a uva, passa, a tâmara, todas essas frutas secas, observe que o sabor dela naturalmente já é doce e é doce pela quantidade de açúcar que ela tem. Então sim, a ameixa seca, assim como todas as outras frutas secas, elas têm uma quantidade de açúcar ali na composição. Lembre que ela era uma ameixa, né, cheia de água e agora ela tá pequenininha e por isso que ela concentra. Por isso que quando a gente come uma ameixa fresca, a gente nem percebe ela tão doce assim, mas quando a gente come a ameixa seca, ela concentra muito mais os açúcares. E tem um ponto ainda relativamente negativo, gente, que às vezes até a gente
bom, enfim, já li coisas a respeito e nem sei até às vezes qual é a segurança dessa informação, mas que às vezes os produtores adicionam realmente açúcar, literalmente açúcar nessas frutas secas para aumentar o dulçor delas, para que elas fiquem ainda mais interessantes para o paladar das pessoas. Então a gente tem que ter um pouquinho mesmo de cuidado com as frutas secas e não abusar, tá certo? Eu acho que a ameixa seca é um excelente alimento, principalmente para quem tem trânsito intestinal um pouquinho mais lento. Ela tem uma característica laxante muito boa. Então dá numa boa pra gente acrescentar ali por dia ou uma fatia de mamão ou três ameixas secas, por exemplo. Não vai ter um teor de carboidrato elevado. Observe que o peso da ameixa seca não é tão alto, né? Então se eu botar ali 3, 4 ameixas secas, façam sempre esse cálculo, tá? É um cálculo rápido que vocês podem fazer. Em torno de 70% do peso de uma fruta seca, óbvio que vai variar. Se eu falo de damasco tem um pouco menos, se eu falo da tâmara tem um pouco mais. Mas em torno de 70% do peso da fruta seca é açúcar, tá certo? Então pense aí, se você botar ali umas 4 ameixinhas, vai pesar quanto? Sei lá, uns 20 gramas? 70% disso é açúcar. Então não tem problema nenhum você pegar ali umas 4 ou 5 ameixinhas para comer. Abacate, quantas gramas por dia? Lu, aí na verdade vai depender de todo. Sempre que a gente fala de quantidade de alimento para colocar no dia visando o emagrecimento, por exemplo, que acredito que a sua pergunta é focada nisso, sempre vai depender de todo o resto de comida que você come no dia. Então é impossível para mim já fazer essa avaliação e te passar, coma 50 gramas, coma um quarto de abacate no dia. Não tem como eu te passar essa informação porque eu não sei o quanto você está consumindo de outros alimentos no dia. Entendeu, Lu? Dizem que abacate engorda, provavelmente foi a sua frase, né? Que abacate engorda. Gente, não necessariamente. A gente tem que tirar da cabeça que alimento XYZ engorda. O que engorda é a combinação de alimentos que eu vou fazer no dia. Então, se eu consumo um excesso, uma carga grande de determinados alimentos, né? Se o meu somatório no dia de vários alimentos realmente está me trazendo uma carga grande de carboidratos e gordura, óbvio que eu posso engordar por conta disso. Mas vai ser o abacate que me engordou? Não. Aquela quantidade ali de calorias, de gordura que veio a partir do abacate, ela pode tranquilamente se encaixar numa dieta de emagrecimento se eu não tenho excesso de calorias, de gordura, de carboidrato vindo do total de alimentos que eu consumo no dia. Então isso é uma mensagem que tem que ficar muito clara. Banana não engorda, abacate não engorda, pão não engorda. O que engorda é o somatório de todos esses alimentos que eu posso colocar no meu dia. Então, se eu termino o meu dia, passo a régua e observo lá que eu consumi um excesso de calorias, principalmente vindo de carboidrato e gordura, sim, eu possivelmente vou engordar. Mas foi a banana, o abacate ou o pão que causou isso? Não, foi o somatório de tudo isso ao longo do meu dia. Então, não tem como eu te dar uma resposta perfeita de quantos gramas, né, de abacate é interessante comer no dia para o emagrecimento. Fruta depois da refeição é prejudicial à absorção dos nutrientes da mesma? Júlia, essa coisa até de absorção dos nutrientes, que na nutrição é o que a gente chama de biodisponibilidade dos nutrientes. O que é isso? Qual é a chance de fato eu comer aquele nutriente e ele de fato ser absorvido. Então não necessariamente o que eu como de fato será absorvido. E esse, Júlia, é um dos temas mais complexos da nutrição, porque existem muitos fatores que interferem na absorção dos nutrientes. Existe essa interação nutriente-nutriente. Uma clássica que dá para citar é cálcio e ferro. A gente sabe que se a gente manda para dentro queijo com carne, por exemplo, que é uma combinação até bem típica das pessoas fazerem. Então, se eu mando queijo e carne para dentro, eu tenho ali o ferro da carne, eu tenho o cálcio que está ali presente no queijo. A absorção do ferro provavelmente vai ser prejudicada, porque cálcio e ferro, eles competem pelo mesmo sítio de absorção. E aí, nossa, esse é um dos exemplos que eu posso citar, mas no final das contas existem diversas interações de nutriente para nutriente, existem diversas interações de medicamento para nutriente, então é extremamente complexo, mas o que é que eu poderia te dizer? Que pausou aqui o vídeo, mas acho que já voltou.
Então, o que é que eu posso te dizer, Júlia? Não fica pensativa muito em relação a isso não. Se você acrescentar a fruta como uma sobremesa, por exemplo, depois da refeição, ou se você acrescentar frutas na sua salada, por exemplo, no meio do prato, se você gosta desse sabor agridoce, a chance de ter uma interação negativa com os outros nutrientes ali, ela vai existir assim como existe na combinação de qualquer alimento, não necessariamente de uma fruta com os outros alimentos que estão presentes no seu prato. Então esse é um assunto extremamente complexo e na verdade quando a gente faz as combinações ali no prato de carne com legumes, às vezes tem um queijo, por exemplo, naturalmente ali a gente já está prejudicando a absorção de alguns nutrientes e otimizando a absorção de outros. Então é um assunto tão complexo que não dá muito pra gente ficar também raciocinando muito em cima disso, sabe? Pode sim incluir se você gosta da fruta como sobremesa e na verdade eu acredito que a maioria das pessoas deveria se habituar a se acostumar e entender que a fruta é uma excelente sobremesa. A gente não precisa muito mais do que isso no nosso dia a dia. Então aceitem que a fruta deveria ser a nossa sobremesa. Se a gente está com vontade de comer doce na nossa rotina, a fruta deveria solucionar essa vontade de comer doce. Eu não acho que qualquer pessoa deveria se habituar à rotina de ter como sobremesa uma sobremesa super elaborada, um pudim, um chocolate ao leite. Eu não acho que as pessoas deveriam se habituar a isso, exatamente porque esses alimentos geralmente são uma combinação muito grande de muito carboidrato com muita gordura. E a gente sabe que, via de regra, é esse combo que dá aquele pico de prazer no nosso paladar e faz com que a gente geralmente tenha um comportamento de querer comer muito mais ao longo do nosso dia e que fatalmente aumenta a nossa chance de engordar, sabe? No final da semana, no final do mês. Então, a gente deveria se acostumar à simplicidade de uma fruta como sobremesa. Isso deveria ser suficiente. Vou só ler o comentário aqui da Júlia então. Boa, obrigada. Porque falam muito sobre isso, mas não consegui entender, porque eu adoro fruta depois da refeição. Pois é, Júlia, eu acho que é algo assim muito complexo pra gente ficar raciocinando muito em cima disso, sabe? Vai no simples. E o simples é priorizar comida de verdade em todas as suas refeições. Se você quer emagrecer, coloca mais proteína, diminui um pouquinho o carboidrato e a gordura e tudo vai dar certo. Mas o carboidrato pode vir da fruta? Pode vir junto da refeição? Com certeza, não tem problema algum. Simone aqui falando que antigamente na USP serviam leite no almoço. A Faculdade de Nutrição, através de suas pesquisas, conseguiram mudar isso. O caso do leite e ferro da carne. Exatamente. Se a gente for pensar assim, levar ao pé da letra esse conceito da biodisponibilidade dos nutrientes, né? E considerando que em muitas populações, né, em muitos grupos específicos, existe uma tendência maior, às vezes a uma anemia, a uma deficiência de ferro. Sim, a gente deveria evitar ao máximo essa combinação, né, de preparações que levem leite ou que levem muito queijo nas nossas refeições principais. Porque as nossas refeições principais são as nossas principais fontes de ferro. É daí que vai vir, né? Então, seja nas carnes, seja nas leguminosas, mas até um ponto interessante, tá? Essa associação tanto do cálcio quanto até mesmo da cafeína. Cafeína é uma coisa que, via de regra, também prejudica a absorção do cálcio. Mas com relação a essa coisa do ferro ter a sua absorção prejudicada, isso é principalmente das fontes vegetais de ferro, né? Das fontes vegetarianas. Então a gente tem que se preocupar principalmente com essa coisa de trazer queijo ou trazer leite para a refeição, para aquelas pessoas que não comem carne. O ferro M, que a gente chama, que é o ferro presente nas carnes, ele é bem difícil que a absorção dele seja dificultada, né? Por conta dessa interação com outros nutrientes. Mas já o ferro dos vegetais, é muito mais fácil ter essa interação negativa com o cálcio ou com outros agentes ali, ou como, por exemplo, com a cafeína, que também costuma dificultar a absorção do ferro. Então, por isso que pense assim, vegetarianos, evitem trazer leite e queijo para essas refeições principais onde você consome os seus vegetais verdes escuros, as suas leguminosas, e evite também associar o cafezinho logo depois do treino. Ou logo depois do treino, olha, logo depois da refeição, do almoço. Porque se a ideia é otimizar a absorção do ferro nessa refeição,
é interessante que não tenha muito cálcio e muita cafeína associado. E isso para os vegetarianos. O ferro M, né, das fontes de origem animal, ele tem uma absorção muito mais facilitada, é mais difícil de prejudicar. Deixa eu ver o que mais de dúvidas aqui. Manu falando, parabéns Paulinha, live ótima, e muitos profissionais bons estão fazendo também, inclusive profissionais de educação física, para a galera ficar em casa. Boa, Manu. Eu também vou começar a ficar muito ligada aí, principalmente nos profissionais de educação física e no conteúdo aí que tiver ensinando, né, a treinar em casa, porque essa vai ser a nossa realidade pelas próximas semanas. Júlia, por falar em leite ao deitar, tenho 2 meninas, não é recomendado? Júlia, a gente até já acaba fugindo um pouquinho do tema, né? Eu vou primeiro ver, Júlia, se tem alguém aí que tenha mais dúvidas em relação à parte de frutas, consumo de frutas, de sucos de frutas, frutas secas e emagrecimento. Tem alguém que quer mais fazer uma pergunta em relação a isso para a gente poder finalizar a nossa live? E aí, Ju, aí eu te respondo. Olha, como não surgiu nenhuma agora, deixa eu te responder logo, Júlia. Em relação a leite logo antes de deitar. Qual é a grande questão só do leite? É que o leite, ele é... Gi, repete a sua dúvida porque eu não peguei aqui. E aí eu leio ela. Gisele. Se você conseguir ver a dúvida aí de Gisele, você anota, tá bom? Se só fruta, se a fruta sozinha faz mal, eu já respondi isso aqui na live, não faz mal, tá certo? Não tem problema algum. A fruta, ela já vem agrupada ali num combo que, por ter água, antioxidantes, fibras, ela já tem uma resposta muito atenuada. Apesar dela ter só carboidrato, todo esse pacote atenua muito a resposta da nossa subida da glicemia. Existe algum suco de fruta pré-treino? William, pré-treino, eu julgo muito interessante que, bom, pré-treino a gente poderia sim falar numa quantidade de carboidrato, tá certo? Seria um nutriente bem-vindo nesse momento, apesar de que tudo depende de em que momento do dia é esse treino e de quando foi a sua última refeição. Não necessariamente a gente precisa de uma fruta ali ou de uma fonte de carboidrato imediatamente antes do treino. Mas digamos que você acordou, vai treinar, quer algo de fácil e rápida digestão e absorção? Sim, um suco de frutas até poderia se encaixar tranquilamente aí nesse momento. Eu te daria uma dica a mais até. Coloca beterraba, eu sei que não é muito prático, tá? Mas se você conseguir executar isso no seu dia a dia, deixa umas beterrabas já descascadas, cortadinhas lá na geladeira, e liquidifica a fruta junto com a beterraba. A beterraba é um excelente pré-treino. Além de ter um pouquinho de carboidrato, não tem muito carboidrato, tá? Mas além de ter um pouco de carboidrato, a beterraba tem uma substânciazinha que ela pode te ajudar na vasodilatação, que ela pode auxiliar na dilatação dos seus vasos, o que é ótimo, porque durante o treino você vai conseguir entregar muito mais oxigênio ali para o seu músculo, você vai melhorar a oxigenação e nutrição do seu músculo, e vai otimizar também a saída dos compostos tóxicos que são gerados ali na sua musculatura. Então, vasodilatação aparentemente pode melhorar a qualidade do treino, consequentemente, a gente pode otimizar a performance esportiva, incluindo um suco bem concentrado de beterraba, que aí você pode botar beterraba com um pedaço de melancia, por exemplo, que aí já ficaria excelente. A fruta congelada mantém seus nutrientes? Sim. Via de regra, sim. Então, eu sempre julgo o congelamento um excelente auxiliar, assim, da gente, um facilitador de rotina. Então, se você às vezes exagerou na compra das frutas e você quer transformar todas essas frutas em polpas congeladas ou simplesmente cortar os pedaços e deixá-la no congelador, a grande questão, claro, é que, via de regra, para a maioria das frutas que são bem aguadas, pelo menos, né? Mamão, melancia, melão. Essas frutas elas vão perder muito em textura quando você descongela. Então, via de regra, elas teriam que ir direto para o liquidificador, virar um suco, virar um smoothie, alguma coisa assim, uma vitamina. Mas quando eu falo até de frutas que são menos aguadas, ou seja, banana, uva, elas viram até excelentes sobremesas para você comer congelada mesmo. Não sei se vocês já tentaram pegar uva e comer congelada ou pegar mesmo uma banana e comer congelada. Como elas têm muito pouca água na composição, elas continuam macias.
Até tem uma receita clássica aí que vocês já devem ter visto, que é pegar a banana congelada e triturar essa banana congelada mesmo. No início vai bater parecendo pedra. Logo depois você vai ver que ela começa a virar um creme, como se fosse um sorvete mesmo, sabe? Então é uma excelente ideia, até para quem tem filho pequeno. Calor, congela um monte de fruta, principalmente essas frutas com menos água, que é o caso de banana, é o caso às vezes de uma manga. Pega isso congelado, joga no liquidificador, no processador e vai batendo ali no método pulsar até isso se transformar num creme. E fica uma delícia, vira tipo um sorvetinho. Que mais em frutas? 3 porções de frutas no dia. Não gera um carbo alto na contagem do dia? Aí, Manu, vai depender, claro, do bom senso em relação ao tamanho dessa porção de fruta, porque assim, na ciência, né, existe o que é uma porção de fruta. Então, exemplo, uma porção de banana seria em torno de 100 gramas de banana, que é uma banana média. Então, quando eu pego uma porção clássica, né, da teoria, eu tenho mais ou menos, nas frutas mais concentradas, eu vou ter em torno de 20 a 25 gramas de carboidrato na porção. Já nas frutas mais aguadas, né, que são, apesar de doces, tem uma quantidade maior de água, eu vou ter em torno de 10 a 15 gramas de carboidrato na porção. Então, se vai, do que você falou aí, 3 porções, se eu pego uma porção de uma fruta mais concentrada, como é o caso de uma banana, beleza, 20 gramas de carboidrato. Aí eu pego 2 porções de uma fruta que é mais aguada, um pedaço de mamão e um pedaço de melão. Eu vou somar aí mais 30 gramas, né? 10 a 15 gramas de cada, mais 30 gramas. Ou seja, 50 gramas de carboidrato no dia, vindo de 3 porções de frutas. Então, 50 gramas é demais? Não é demais. Tudo depende do que é que você está se propondo a fazer. Se eu estou falando de uma dieta cetogênica, de baixíssimo teor em carboidrato, óbvio, 3 porções de frutas doces, via de regra, vão extrapolar a quantidade de carboidratos que você se comprometeu, né, que você se propôs ali a ter no seu dia, porque é uma dieta de muito baixo teor em carboidrato. Mas se eu pego uma dieta que eu estou me propondo a fazer até 100 gramas de carboidrato, 80 gramas de carboidrato, cabe eu colocar 3 porções de fruta? Cabe. É só eu não exagerar naqueles outros alimentos que são densos em carboidrato, que é o caso das raízes e tubérculos, dos cereais, né, arroz, milho, etc. Então é só eu não exagerar nesses outros alimentos que também são densos em carboidratos ao longo do dia. Então, se eu prefiro fruta, se fruta é o que mais me traz felicidade em termos de fonte de carboidrato, eu posso justamente priorizar as frutas, comer 3 porções de frutas no meu dia e escolher tirar o arroz, tirar o feijão, por exemplo, né, tirar todos os farináceos e manter praticamente só as frutas como fonte maior de carboidrato. Aí eu vou ter uma dieta de baixíssimo teor em carboidrato, mesmo consumindo 3 porções de frutas no dia. Entendeu, gente? Então, realmente, é tudo uma questão de você pensar ao longo do seu dia inteiro e ao longo de pensar em todos os alimentos que vão estar participando. E não só pensar fruta. Eu só posso comer uma porção de fruta. Não necessariamente. Tudo depende das outras fontes de carboidrato que você está escolhendo adicionar ou não nas suas refeições do dia. Tá certo? Eu acho que alguma pergunta passou aí e eu não consegui ler. Então, quem eu não conseguir responder, por favor, coloca novamente aí. Enquanto isso, vou responder Júlia, em relação ao leite. Júlia, qual é o problema em relação ao leite só logo antes de dormir? É que laticínios, de maneira geral, vamos pegar o leite que você deu de exemplo, leite é um alimento que ele demora para ser digerido e absorvido. Ele tem um principal tipo de proteína que se chama caseína. E essa proteína, quando chega lá no meu pH gástrico, né, na acidez lá do meu estômago, ela forma como se fosse um grumo e vai liberando pouquinho a pouquinho ali para o intestino para ser digerido e absorvido. Então, o leite é um alimento que tende a demorar um pouco mais para ser digerido, justamente por conta do perfil de proteína, de gordura que ele tem. Se eu falo de um leite integral, principalmente, né, que acredito que é o que você dê para suas filhas, que é o melhor, na boa, se é para tomar leite, que seja integral e não desnatado. Então, o leite, se eu estou falando de um leite integral ainda por cima, eu vou ter uma boa quantidade de proteína, que é um tipo de proteína que é de difícil digestão e absorção, e ainda vou ter a gordura, que lentifica um pouquinho mais ainda a digestão desse alimento. Então, tomar leite e logo em seguida ir deitar
Eu particularmente acho que não é uma boa ideia. A gente vê que a maioria dos bebês, crianças, acabam fazendo isso, né? A gente acaba que se habitua a dar uma mamadeira, né, com leite, e a criança em seguida dorme. É a melhor coisa a se fazer? Sinceramente não é. Exatamente porque essa criança vai dormir, tudo isso ainda vai estar sendo processado. Quanto mais eu leio hoje sobre essa questão do jejum imediato ali antes de dormir, mais eu gosto dessa ideia. Eu já contei isso aqui outras vezes, minha mãe que deve estar assistindo aí a live. Lá quando eu morava com minha mãe, né, o hábito era, minha mãe chegava 18h30 do trabalho, 18h30 estávamos na mesa fazendo a nossa última refeição. E depois disso, era escovar os dentes e só ir comer no dia seguinte, no café da manhã. E hoje eu vejo o quão benéfico para a saúde é esse hábito que minha mãe realmente me habituou a ter. A comer cedo e depois simplesmente escovar os dentes e entender que agora só no dia seguinte. Quanto mais a gente pode afastar, né? Eu acho que esse momento do sono é um momento também de repouso intestinal. Então, se você pode afastar um pouquinho essa última refeição do momento de dormir, isso é ótimo para você, isso é ótimo para sua flora bacteriana. Então, assim, dê um pouquinho dessa pausa, esse descanso ao seu intestino antes de dormir, tá certo? Eu acho isso válido. Então, Júlia, não sei, veja aí o que você faz. Não sei, não necessariamente, eu não sou nutricionista materno-infantil, tá certo? Então, assim, o melhor mesmo é você buscar uma nutricionista materno-infantil para te auxiliar nessa parte. Mas, de qualquer forma, eu particularmente, para os meus pacientes adultos, eu não aconselho que eles ingiram leite e vão dormir em seguida. Não acho que é uma boa ideia. Tá certo? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Mari que falou aí de contagem de carboidratos. Mari, você colocou vários asteriscos. Eu não peguei a sua pergunta inicialmente. Me diz aí o que é que você quer saber sobre contagem de carboidratos. Veja se você consegue colocar a dúvida para mim. Mari, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, me avisem que a gente está encerrando a live, né? Quanto tempo temos de live? 4 minutos. Opa, vixe, vou ter que encerrar. Só temos 4 minutos de live. Gente, ó, Mari, faz o seguinte, vai lá na minha última postagem lá com a arte aqui dessa live, deixa a sua pergunta lá que eu te respondo, tá bom? Porque aqui tem um tempo cronometrado e eu preciso encerrar. Então, gente, eu queria encerrar mais uma vez dando 2 recados para vocês. Primeiro, falando do meu grupo do Telegram, que eu tô lá todo dia, mando áudio, mando informação bacana, mando receita legal, insights que eu tenho eu deixo por lá. Então, quem tiver a fim de participar, é um grupo voltado para emagrecimento. Quem tiver a fim de pegar várias dicas aí gratuitas, vai lá no meu perfil, clica lá no link, que aí você já entra direto no grupo do Telegram, tá certo? Se não tem Telegram aí baixado no seu celular, vai lá na App Store, baixa o Telegram e depois entra no meu grupo. E segundo ponto, pessoal, é em relação a ficar em casa. De verdade, fique em casa. A partir de hoje eu realmente inicio a minha quarentena pra valer, então eu vou ficar 100% do tempo em casa. Recomendo isso a vocês. Vamos cuidar, né, das pessoas que a gente tá em contato, mesmo que você seja jovem, vamos cuidar dos nossos idosos principalmente, né? Ter cuidado com as pessoas do grupo de risco, que não são só os idosos, pessoas que têm problemas respiratórios, que estão passando por qualquer doença que reduza a imunidade. Então, realmente vamos tentar ao máximo ficar em casa e evitar contribuir para a propagação desse vírus, tá certo? E eu continuo me encontrando com vocês aqui nas lives semanais que eu tô fazendo. Semana que vem tem mais. Muitíssimo obrigada, Gisele. Vai lá e pode deixar eu vou gravar um stories para você, Gisele, tirando a sua dúvida, não se preocupe. É que agora realmente não dá mais tempo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Beijo enorme para vocês e até a próxima. Gi, vai lá e deixa o seu comentário lá que eu respondo para você. Tchau, tchau, gente. Boa noite.